Olá, turminha, como estamos? Espero que todos estejam bem. Vamos lá então para mais uma aula nossa. O tema é desenvolvimento integral, aspectos importantes para o desenvolvimento das infâncias, que seriam as nossas temáticas aí de seminário, tá? Usando o mesmo texto, os mesmos textos de referência, tá? A Papalha e o Pilete também, que a gente já está usando aí nas nossas aulas. Então vamos iniciar. Bom, a gente vem trazendo para vocês aí, ou eu venho trazendo para vocês, o conceito que na disciplina a gente concebe como infância, né? Que seria um conceito mais biopsicossocial, levando em conta os aspectos importantes para o desenvolvimento e as dimensões aí sociais, culturais, históricas, né? De um sujeito de direitos e deveres. Para que a gente possa ter, então, contemplar esse conceito de infância, vocês precisam e nós precisamos, então, entender que aspectos que são esses que são importantes. Eu vou trazer para vocês um pouquinho dos conceitos acerca de alguns aspectos. O físico e o motor, né? Refere-se, então, ao crescimento orgânico, maturação neurofisiológica, capacidade de manipulação de objetos e de exercício do próprio corpo, tá? O aspecto afetivo e emocional é um modo particular de o indivíduo integrar as suas experiências, que é no campo do sentir e do se relacionar, tá? Ainda contemplando essa visão de integralidade, a gente vai trazer o aspecto cognitivo, que é entendido como um processo pelo qual o ser humano constrói o conhecimento. Então, uma sequência contínua aí de operações e interações entre as funções de atenção, memória, linguagem, percepção e raciocínio, tá? Então, elas interagem entre si, visto que o ser humano existe numa totalidade e assim se desenvolvem em sua condição de aprender. Ainda assim, a gente traz um pouquinho, né, dentro dessa visão, o aspecto moral, então, que a criança faz uso nesse processo de recursos diferenciados que são por ela utilizados ao longo do desenvolvimento. Então, no processo de aquisição, a criança inicia pela imitação de padrões de comportamento sociais emitidos pelas figuras parentais, que durante essa interação entre as figuras parentais, ela vai conseguir discriminar quais são reforçadas e quais são punidas. E na interação com o outro, ela também aprende aí a usar desses recursos, tá? Self, identidade e autoconceito, então, se a identidade representa o self enquanto sujeito e autoconceito pode ser definido como um conjunto de pensamentos e sentimentos que se referem ao self enquanto objeto. Então, é a maneira com qual você se vê, né? A maneira com qual você atribui aí a partir de quê? De atitudes, valores e comportamentos que você tem dentro dos seus princípios, né? Então, esse autoconceito é como você está se vendo e se apresentando para o outro, ou também a maneira com qual você acha que o outro te vê. Ainda dentro dos aspectos, a gente vai ver também a linguagem, né, que é super importante para o nosso desenvolvimento, e a gente inicia pela oralidade, né? E depois a gente vai para a parte da escrita, né, e da leitura. Linguagem é o sistema através do qual o homem se comunica, suas ideias e sentimentos, seja através da fala, da escrita ou de outros signos convencionais. E a gente também tem a linguagem não verbal, quando a gente usa o quê? Os comportamentos para a gente emitir a nossa mensagem. E aí esse desenvolvimento psicossocial, né? A gente sabe que a criança se desenvolve em vários contextos com características específicas, isso é, com regras, atitudes, valores e modos de estar e ser concretos. Nesse primeiro dia em que vem ao mundo, o ser humano começa a ter consciência de que existe um mundo externo a si. E é nesse mundo que se aprende sobre si e a estar e a comunicar com o outro. Aqui a gente está falando também da parte muito mais social, que é quando a gente é lançado ao mundo, quando a gente vem para as instituições, né, que a gente sai um pouquinho do que? Do nosso âmbito familiar, do que nós já temos ali, vamos aprendendo ali até um determinado período de vida, e quando nós vamos para as instituições e que a gente tem que interagir e se relacionar. Bom, aí o que a gente também sabe, né, dentro do estágio do desenvolvimento infantil? Que ele é dividido, então, como se fossem 3 etapas ou 3 fases. A primeira seria, né, de 0 a 3 anos, a primeira infância, a segunda infância de 3 a 6 anos, a terceira infância de 6 a 12.
tá? E assim eu dividi para a gente entender o que se espera, então, que a criança desenvolva em cada fase da infância. Então, o que se espera que a criança desenvolva até o final da primeira infância? Tá? A grosso modo, pessoal, eu vou apresentar para vocês, pelo menos aqui no vídeo, tá? Mas aí a gente vai ampliar mais esse olhar na aula, tá? Eu vou trazer para vocês aí o que se espera na parte física, na parte neurológica, cognitiva, linguagem, emocional, o que a criança já tem que ter adquirido, ou espera-se que ela tenha adquirido, né? No social, em relação à identidade, self, à moral também. E aí a gente também vai para a segunda infância, o que a gente espera que ela desenvolva. Eu faço o mesmo processo com vocês, coloco aí o que se espera que a criança tenha desenvolvido até o final da segunda infância. E também, seguindo essa ideia, no final da terceira infância, tá? No aspecto físico, neurológico, cognitivo e de linguagem, emocional, social, identidade, self, moral. E aí, para finalizar, que é o que eu estou seguindo o texto do desenvolvimento humano, né, ele vai trazer uma discussão sobre a questão do normal e patológico que a gente já viu em algumas aulas, né? Então, quais seriam as implicações e desdobramentos no desenvolvimento infantil? O que a gente tem aí na literatura, e principalmente a Papalha traz isso. Embora a gente tenha o que a gente se espera dentro de uma visão universal, com parâmetros que para algumas instituições fazem todo sentido, em algumas áreas, e nós, como alguns dos especialistas na área do desenvolvimento, temos que ter muita cautela, né? Sobre esses parâmetros. E aí tem um questionamento: quem poderia dizer o que é, ou quem poderia dizer onde é que termina a saúde e se inicia a doença, né? Porque quando a gente tem parâmetros muito bem definidos do que se espera, se essa criança, na maioria das vezes, não atinge esses parâmetros, a gente já tem, de alguma maneira, aí, socialmente posta que essa criança tem alguma patologia, né? Então, esse é o alerta no final do texto, né? Então, a partir da dificuldade de se sustentar o simples dualismo saúde e doença no campo da psicopatologia, surgiram diversas formas de pensar o conceito de normal, né? Que a gente tem o quê? A ausência de doenças, né? O normal seria o bem-estar, a homeostase, né? E aí, nessas questões aí, é muito difícil a gente definir o que seria uma normalidade, né? Então, esses teóricos aqui, a Marcelle, sustentam que de todas essas definições estão baseadas em algum dos 4 pontos de vista aí: saúde e doença, média estatística, normal enquanto ideal, normal como processo dinâmico que pressupõe certo equilíbrio, né? Então, é isso que a gente tem aí como definição de normalidade. E aí eu trago para vocês que, de alguma maneira, a gente, enquanto especialista nessa área, né, né, pedagogo, psicólogo, pediatra, enfim, a gente tem que ficar atento que quando a gente está num lugar que, de alguma maneira, a gente contribui para um diagnóstico, levando em conta aí o desenvolvimento humano nesses estágios, a importância de uma equipe multidisciplinar, tanto no diagnóstico quanto no tratamento, né? Então, evitar diagnósticos equivocados e taxativos. E levantar o histórico clínico, contextual, institucional e familiar, né? Então, a gente sempre faz isso com essa equipe. A gente nunca faz isso isolado e sozinho. Lembrando que quem fecha diagnóstico é somente o médico. Mas nós contribuímos muito aí com a visão que nós vamos apresentar ao finalizar ou ao fechar esse diagnóstico, fazendo uma boa avaliação, né? E fazendo uma boa anamnese aí, dependendo do caso. Tá, pessoal? E para finalizar, né, a nossa atividade avaliativa. Então, diante das temáticas de primeira, apresentadas para vocês, primeira, segunda e terceira infância, apresentadas na aula, escolha uma delas e justifique sua resposta, apresentando no mínimo 3 aspectos que sejam importantes para o desenvolvimento nesse estágio, sendo eles físico, motor, linguagem, cognitivo, afetivo, social, moral, self-identidade. Tá? Então, vocês vão escolher aí uma dessas infâncias e falar da importância, né,
de alguma maneira aí que esses aspectos, que esses aspectos contribuem para o desenvolvimento dessa infância que você escolheu, tá? Então é isso, vejo vocês na nossa aula e beijos até!